Meu querido irmão, minha querida irmã, é a palavra de Deus chegando até você para lhe abençoar. Nós estamos no terceiro domingo do tempo comum e o evangelho hoje se encontra em Marcos 1, 14 a 20. Nós vamos ver aí Jesus chamando então a vocação aí dos seus primeiros discípulos. Depois que João foi preso, Jesus veio para a Galileia, proclamando a boa nova de Deus. Eu poderia falar hoje só sobre a Galileia, que é muito interessante, mas fica para uma outra vez. Nós compreendermos o que é essa Galileia e por que Jesus veio para a Galileia para escolher os seus discípulos, enfim. Mas hoje não é o objetivo falar da Galileia. Completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Veio para a Galileia, proclamando a boa nova de Deus, que era: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede na boa nova. Mudança de vida, mudança de mentalidade e aceitar a boa nova do Evangelho, que é Jesus. Caminhando, o versículo 16, à beira do mar, do lago da Galileia, ou do mar da Galileia, depende como está aí na sua Bíblia, Jesus viu Simão e o irmão deste, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então disse-lhes: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Prosseguindo um pouco adiante, viu também Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João consertando as redes no barco. Imediatamente Jesus os chamou, e eles, deixando o pai Zebedeu no barco com os empregados, puseram-se a seguir Jesus. Vamos lá, Jesus encontra seus discípulos ali nas margens do mar da Galileia ou lago da Galileia. É um lago, não é um mar. Mas por que na Bíblia é chamado de mar e é considerado um grande mar o lago da Galileia? Porque ele tem mais ou menos, só o lago, para quem já teve oportunidade de ir lá, esse lago tem mais ou menos 160 quilômetros quadrados. É o tamanho desse lago. Por isso que é considerado um mar. E com tudo aquilo que o mar tem, tempestades e ondas. Então você imagina, por causa do tamanho, 160 quilômetros quadrados, mais ou menos. E ele está a mais ou menos 213 metros abaixo do nível do mar. Então ele está mais baixo do que o próprio mar. Ou seja, ele é um rio bem baixo, é um mar bem baixo, não como um mar morto, mas é um rio, é um mar, também um lago bem baixo. E nesse lago, então nós vemos aí mais ou menos 213 metros, abaixo aí do nível do mar. É considerado então esse mar por causa da sua extensão e daquilo que acontece. O mar da Galileia. O que ele representa, esse mar da Galileia? E foi nas margens dele que Jesus vai buscar seus discípulos. O mar da Galileia, como o mar na Bíblia, ele representa o mundo onde se movem as forças más, o mundo do mal. Porque se acreditava na cultura bíblica, muitas famílias, muitos trabalhadores, muitos pescadores despediam das suas famílias para ir trabalhar, pescar. E não voltavam, porque dentro dos seus barquinhos, os seus barquinhos naufragavam e eles morriam e as suas famílias nunca mais viam os seus pescadores, os pais de família. Então isso na cultura bíblica começou a surgir na mentalidade do povo que o mar na Bíblia, ele é o símbolo da morte. Nele habita o Leviatã, nele habita as forças do mal. E Leviatã aqui é o grande monstro do mar, que também nós podemos considerá-lo como o diabo, como Satanás. Então o mar é o lugar do grande perigo, porque mata os pais de família, mata os pescadores. Por isso que o lago da Galileia foi chamado de mar, porque é considerado, diante do seu tamanho, ele foi considerado, então, um lugar de perigo, um lugar onde morava as forças do mal, era o mundo mal, Leviatã. Nós vemos isso lá em Jó. Se nós pegarmos o livro de Jó, capítulo 7, versículo 12, nós vamos ver isso, falando um pouco do mar
e dos seus perigos. Jó 17:12 diz: acaso sou eu o mar, ou um monstro marinho, para que me mantenha sob custódia? O próprio Jó está dizendo: eu sou o mar, ou um monstro marinho, para que eu fique preso sob custódia, vigiado? Ou seja, é porque o mar era tão perigoso que precisava dar limites para ele por causa do monstro marinho que morava nele. Então, o mar aqui também, ele simboliza, além do mundo mal e das forças do mal, ele simboliza o inimigo de Deus, que é o próprio Leviatã. Isso nós encontramos no profeta Isaías, Isaías capítulo 27, versículo 1. Então, Isaías 27, versículo 1 diz assim: naquele dia o Senhor vai castigar, uma promessa, com sua espada dura, grande e forte, Leviatã, a serpente tortuosa, serpente escorregadia, matará o monstro que habita o oceano. Então o povo de Deus já acredita nessa promessa que Deus mataria Leviatã, porque Leviatã mata os homens. Com espada dura, grande e forte, a serpente, então ele é considerado o Leviatã, essa serpente tortuosa, a serpente escorregadia, o monstro que habita o oceano, aquela mesma serpente lá do livro do Gênesis. Então representa que o inimigo de Deus e que Deus o vencerá. Isaías 57 ainda continua dizendo, 57:20, vai dizer assim: os injustos, porém, são um mar agitado. Os injustos, que nunca pode parar, aqueles que não vivem a vida de Deus, a santidade de Deus, são um mar agitado, que nunca pode parar, mas as águas que eles agitam são pura lama e lodo. Pura lama e lodo. Então simboliza aí também o inimigo de Deus, o mar agitado são os inimigos de Deus. O Salmo 89:10 também vai falar do mal. Salmo 89, versículo 10, diz assim, Salmo 89, 10. És tu que domas o orgulho do mar, que acalma as ondas quando elas se elevam. Então o mar, além do Leviatã, além do perigo e de ser o próprio inimigo de Deus representando, o mar também aqui simboliza o próprio orgulho. O orgulho de querer viver sem Deus, o orgulho de se bastar sem precisar de Deus. Poderíamos dizer que o mundo em que nós vivemos é esse grande mar. Orgulhoso, que acha poder viver, acha que pode viver sem Deus. Agora nós já estamos entendendo, então, por que é nessa região que Jesus vai para buscar os seus discípulos. Olha, caminhando à beira do lago da Galileia, ali na região do mal, na região do perigo, na região do pecado, na região das águas agitadas, na região dos injustos, na região dos orgulhosos, Jesus viu alguns orgulhosos, como eu e você. Jesus viu alguns injustos, como eu e você. Jesus viu homens sendo usados pelo mal, porque ainda não conheciam a Deus, como eu e você, quando não conhecíamos a Deus. Jesus viu, e esse viu nos faz lembrar do livro do Gênesis, quando Deus viu que era muito bom. Deus viu o que ninguém via. Deus viu algo em Simão, Deus viu algo em André, irmão dele, depois Jesus viu algo em Tiago e João que ninguém via. Enquanto só se via orgulho e injustiça nesses homens, Jesus viu Simão e o irmão deste, André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Se nós tirarmos o S, ficaria pecadores. Depois nós vemos Tiago e João consertando as redes também no barco com seu pai Zebedeu. Então, dessa região má, Jesus tira seus discípulos. Mais tarde nós vamos ver que Jesus leva os seus discípulos para o monte. Alguns desses vão até para o Tabor. Jesus leva os discípulos para o monte, para os lugares altos, para as montanhas, para os lugares da presença de Deus. Mas antes de levar esses discípulos para as montanhas,
Jesus primeiro os buscou nos lugares mais baixos, nas margens do mar da Galileia. Nos lugares baixos e tristes, no lugar do orgulho, no seu próprio orgulho, Jesus os tira do mundo do pecado e faz deles os seus primeiros discípulos. Aqui nós vemos alguns nomes, né? Nós vemos Simão, que significa aquele que escuta, e no hebraico escutar é a mesma coisa que obedecer, vem da mesma raiz que escutar. Então, Jesus viu um homem que tinha vocação de escutar e obedecer a Deus, o homem cheio de si e cheio de orgulho. Jesus o tira da margem do mundo mal para que ele não se afunde cada vez mais na injustiça e se torne um mar agitado. Jesus o tira. Com seu olhar, Jesus viu que ele tinha por vocação ser o homem que escuta e obedece a Deus. E depois se tornou, então, o grande Pedro, chefe da igreja, aquele que escuta a Deus e leva a igreja toda a escutar e obedecer a Deus. Nós vemos aí, então, André, irmão de Simão Pedro. André significa o viril no grego, mas no hebraico é aquele que faz memória, guarda na memória, não esquece os grandes feitos de Deus, vive das promessas e dos grandes feitos de Deus. No orgulho, achando que podia viver dos seus próprios feitos, Jesus vai até ele e vê nele a vocação de glorificar a Deus pelos seus grandes feitos. Nós vemos aqui, mais tarde Jesus chama Tiago. Tiago no hebraico é a mesma coisa que Jacó. Quem foi Jacó? Aquele que era torto e que foi endireitado por Deus. Então, ele representa que todos aqueles que estavam tortos na injustiça, no mundo mal, e que foram resgatados por Jesus e endireitados por Jesus na sua vida, na sua história, na sua própria vocação. E vemos João, que tem por vocação, o próprio nome diz, Deus faz graça, Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é bondade, ou seja, é aquele que está aí para que a sua própria vida possa anunciar que a graça de Deus é para todos os homens, que Deus está derramando da sua graça e da sua misericórdia. Esses 4 homens ali, na beira, nas margens do mundo mal, e foram tirados das margens e da boca de Leviatã para se tornar discípulos de Jesus. Isso mostra para nós que não há causa perdida. Não há causa perdida. Os mais difíceis, aqueles que possam estar na boca de Leviatã, aqueles que possam estar no mundo mal, aqueles que possam estar na injustiça, aqueles que possam estar no lodo e na lama do mar agitado, quando Jesus os vê, Ele é o único que pode, daquela causa perdida, transformar a vida do homem, dando a ele a possibilidade de se tornar um homem novo e discípulo de Jesus. Foi o que aconteceu com esses homens. Se tornaram discípulos de Jesus, porque simplesmente Jesus os viu e os escolheu. Hoje o Senhor passa no nosso mundo mal, onde quer que você esteja, e te diz também a você: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E nós largamos as nossas redes e seguimos a Jesus. Que Deus lhe abençoe e que você possa aceitar o convite de Jesus de sair do mundo mal e viver a vida de Deus.